Olá, este é o Conecta Educação. É um movimento da Fênix Educação que chega até você com muitos temas do dia a dia, esses temas que a gente gostaria de ouvir alguém, ou a gente fala, ai, como é que eu vou pesquisar sobre isso? Então, já fique aqui, você está no lugar certo. Hoje o tema é imperdível. Nós vamos falar da saúde mental dos professores. E eu não sou professor, eu sou assistente social, eu sou psicólogo, eu sou aquela pessoa que quando assiste alguém, eu sempre capto para mim aquelas boas referências. Eu acho que isso faz todo sentido na nossa vida, né? Então fique aqui porque às vezes você é professor do seu filho em casa, às vezes você é professor no seu trabalho de alguém, você pode estar fazendo neste momento um trabalho em equipe e ser ali um professor, estar professando alguma coisa para alguém. Então acompanhe, a saúde mental ela tem que estar muito bem e a gente vai hoje aprofundar esse assunto. E com muita alegria nós recebemos hoje a psicóloga Simone Andrade, que vai falar um pouquinho para a gente da sua formação, dessa linha da psicologia, desses estudos que eu sei que você tem, uma carreira acadêmica muito bonita, em torno de um assunto que é este, com muitos viés, né? Nós temos aí muitas coisas para falar no dia de hoje. Primeiramente, então, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, agradeço o convite, é um prazer enorme compartilhar ideias, sugestões e questões tão importantes hoje como um todo, que é, como você colocou, a saúde mental e o autoconhecimento, né? Vem ele junto, né? Então, Quando a gente é, fala da saúde é, mental, é, eu imaginei que você trouxesse, porque também é, é realmente um tema que você tem se aprofundado, inclusive na sua jornada acadêmica. Se sim, você puder contar um pouquinho para nós. sim, vou me apresentar então. Eu sou a Simone, eu sou psicóloga, educadora, doutora em educação, pela PUC São Paulo, também fiz a graduação na PUC São Paulo, mestrado, doutorado na área de interdisciplinariedade na educação. E eu vou contar um pouquinho por que eu fui parar na educação, né? A Simone, nossa, psicóloga, como assim, né? O que ela foi fazer em educação currículo? Então, eu vou contar algumas curiosidades aqui que fazem parte, inclusive, da minha jornada de autoconhecimento. Então, eu estou na área há 35 anos como psicóloga clínica e a minha trajetória foi assim, olhar muito para dentro com as questões mesmo de quem eu sou, como é meu processo de desenvolvimento. E aí eu fui buscar então um curso de psicologia para realmente resolver algumas questões internas, porque no começo, né, do curso todo mundo pergunta, mas por que você foi fazer psicologia? Geralmente são em função de questões internas, sim, e querer conhecer o assunto, mas tinha uma motivação que eu percebo em relação a esse quem sou eu, para onde eu vou, qual é a minha missão. Desde muito cedo eu tinha essas questões existenciais que assim me acompanham e vão sempre acompanhar com ciclos diferentes, camadas que a gente vai explorando ao longo da nossa Uhum. jornada, né? Então, eu posso dizer que no começo da minha carreira eu fiz alguns processos de terapia pessoal ligado ao psicodrama. Depois eu acabei fazendo a parte de análise junguiana com técnicas corporais e eu gostei muito de passar por essa terapia e eu gostando, eu queria saber sobre o assunto e aí eu fui fazer uma especialização depois, né, nessa área da abordagem de análise junguiana com técnicas corporais. Então, há uma frase que eu gosto muito, que eu hoje me reconheço, que é o quê? Transformar-me para transformar. Então, sempre eu passo e procuro passar pelas técnicas, pela metodologia para poder aplicar para você depois, mas sempre com essa experiência, com o meu próprio desenvolvimento para ver se funciona, o que eu poderia fazer melhor.
E aí, essa curiosidade, então, sobre essas questões existenciais foram, assim, me acompanhando, né? A partir desses processos, então, terapêuticos. E aí, teve uma outra questão que me fez aprofundar também a questão do autoconhecimento, que é trabalhar com a espiritualidade também na educação. E aí foi que eu procurei então a parte acadêmica, e aí aconteceu uma sincronicidade. Eu estava fazendo na época um trabalho numa escola, para trabalhar exatamente as questões de autoconhecimento Uhum. na formação do educador. Mas Sueli, eu não tinha esse conhecimento, era intuitivo, eu nem tinha referência. Fui lá com a cara e a coragem, com uma certa ousadia, e veio assim desse lugar interno. Falei, nossa, eu acho que se eu estou aplicando comigo, talvez funcione com os professores e com os pais dessa escola. Era uma escola pública no meu Uhum. bairro. E eu estava fazendo, inclusive, um projeto social nessa época, e essas atividades, então, faziam parte desse projeto social. E eu propus, então, esse trabalho para a coordenadora, e aí eu falei, nossa, mas não tenho muita referência, mas vamos lá, né? Vamos juntas aqui desenvolver esse trabalho. E você acredita que, assim, eu comecei a fazer esse trabalho, acho que foi no dia seguinte ou no outro dia, assim, que eu comecei, e adivinha, eu vi o professor Rui César do Espírito Santo na televisão falando sobre a questão do autoconhecimento, mais precisamente no programa da Ana Maria Braga. E eu achei aquilo incrível, como assim, né, esse acadêmico falando sobre essas questões do autoconhecimento na formação do educador. Inclusive, ele é uma referência nessa área. Eu Sim. trouxe aqui para vocês um dos livros dele, que é esse que eu gosto bastante. Uhum. E acabou coincidindo, então, né, nessa época, de eu simplesmente, né, ter o acesso dele lá no programa. E eu falei para essa coordenadora sobre isso, e ela disse: Ah, o professor Rui César do Espírito Santo, ele esteve aqui há 2 semanas. Você quer o telefone dele? E eu, como assim? Que Foi coisa. simples assim. E ela me deu, então, o telefone do professor Rui. Eu entrei nesse grupo de pesquisa ligado à parte do autoconhecimento e espiritualidade. Eu acho que foi 2005 essa data. E durante muito tempo esse grupo tinha ali o seu local de encontro, a própria PUC de São Sim, Paulo, né? sim, Eu recordo que vocês tiveram ali um grupo bastante forte, né, de muitos professores, sim. e ele ali conduzindo esses estudos, né? Sim, com essa liderança, nós ficamos um bom tempo na PUC São Paulo, né, fazendo esses estudos e práticas e ações para os educadores relacionados a essa temática do autoconhecimento, espiritualidade e depois autocuidado também, que é fundamental na nossa formação enquanto indivíduo, educador e Hum. profissional em todas as áreas. Tá, eu devo dizer também que a Simone tem esse trabalho com educadores, mas eu também tenho uma referência maravilhosa dela numa ação que ela fez com uma escola da LBV de São Paulo, Instituto de Educação José de Paiva Neto, quando ela atendeu uma estudante nossa, que eu não vou entrar muito em detalhes, é claro, né? Mas que nós estávamos preocupadíssimos e com esse acompanhamento. Então veja que coisa, né? Ela ali, ela teve um papel do professor, né? Que foi a psicóloga, que com a parceria da escola, que desejava tão bem, né, essa nossa aluna, conseguiu acompanhá-la e muitos obstáculos foram vencidos e com toda certeza essa linha que você desenvolveu, ela teve ali um sucesso total, né, é algo assim que hoje a gente vê
essa moça que já encerrou o ensino médio, que está grávida, que tem aí uma mudança na vida, e a gente foi acompanhando esse desenvolvimento que é maravilhoso. Eu quero dizer também com isso que na Legião da Boa Vontade nós temos uma linha pedagógica que a Simone bem conhece. Ela é do educador José de Paiva Neto, que escreveu o livro É Urgente Reeducar. Nesse livro estão os conceitos dele, e tem muita afinidade com o trabalho que você faz, dessa educação com espiritualidade, e ele completa espiritualidade ecumênica para abranger a todos, né? E ele fala de uma visão além do intelecto. Então, essa visão além do intelecto, a gente procura na sala de aula, com os professores, incentivá-los a sempre olhar, né, esse nosso estudante. Por exemplo, nós tínhamos uma aluna, nós sabíamos o nosso limite da escola e sabíamos que ela precisava de um apoio profissional. Então, essa lucidez da escola em formar parcerias para além da família é algo assim incrível, porque muitas vezes eu posso falar, não, meu aluno, dependendo da minha pessoa, o professor, ele poderia avançar. É muito pouco o tempo que um professor fica com o aluno. Durante a semana a gente o encontra poucas vezes, por mais que a gente ame esse aluno. E esse amor que se tem, esse desejo de ver esse aluno se estabilizar e ficar, né, no seu equilíbrio, é que nos faz sempre, né, LBV, procurar pessoas queridas, profissionais, e vou dizer também com muito carinho que a Simone foi uma voluntária nesse trabalho. Então, o trabalho acho que ainda fica num rigor assim ainda muito mais especial, né? E, enfim, tivemos um encontro emocionante das duas, porque isso foi muito perto da pandemia e era muito difícil o encontro, e era por videoconferência, até que numa apresentação que a Simone fez para os nossos alunos do ensino médio, era uma feira chamada Feira de Profissões, e ela, como psicóloga, foi fazer ali a abertura motivacional, até para falar um pouco para eles, né, daquele momento, que foi um momento difícil mesmo de acomodar, né, depois da pandemia muita coisa precisou ser ajustada. E naquele dia, então, na hora que nós fomos entregar ali umas flores, veio a nossa aluna para entregar a Simone, e assim elas se conheceram pessoalmente. Foi muito emocionante, né? Foi muito bom. Então, essa pedagogia também do educador Paiva Neto, ela favorece muito esses encontros, que eu costumo brincar que são reencontros, né? Porque a gente vai tendo afinidades. E aí vem algo muito importante sobre isso, Simone, quando a gente fala, né, sobre a questão até do autoconhecimento. A gente vê muitas questões, né, que a gente está vivendo, do burnout, das questões que levam ao adoecimento. Eu já começaria perguntando a você, como é que uma pessoa que está nesse momento passando numa instabilidade da saúde mental, a importância que é ela rapidamente identificar que ela está nessa instabilidade e, ao mesmo tempo, alguém que está próximo e que tem uma intimidade, que tem um carinho por essa pessoa, sinalizar, olha, talvez seja a hora de procurar alguém. Porque me dá a impressão, como na escola, a gente vai observando um estudante e a gente vê que quanto mais rápido ele tiver o diagnóstico, mais fácil será nós fazermos estratégias para o aprendizado. Eu acredito que quanto mais rápido essa ajuda vier, essa busca começar por alguém que possa fazer o apoio, mais rapidamente vai se delinear pelo menos um caminho. Pode ser que seja um longo tempo até ali de terapia e tudo mais, mas não se esperar muito tempo, né? Não deixar se enraizar situações que depois possam ser mais difíceis. Não sei se eu estou errada. Quanto mais tempo eu demoro, mais acúmulo eu tenho de situações a ter ali como resolver, né? Vai somatizando. E somatizações, não é? Então, esse primeiro passo, que é o reconhecimento, a identificação do que sentimos e muitas vezes já ultrapassou, como você mesmo disse, esse diagnóstico de burnout, infelizmente ele é muito recorrente, né? Nós temos dados alarmantes hoje, Muitos mesmo. No Brasil, aliás, sobre o transtorno de ansiedade, o que tem aumentado também é algo assim inimaginável, né? Então, como você falou, esse reconhecimento, essa identificação é essencial, mas em muitos momentos não ocorre. E por que não ocorre? Porque o educador, muitas vezes, ele está voltado muito
para o outro, ele não consegue se permitir, muitas vezes, ter a consciência da importância de se olhar. Eu tinha batido o olho aqui na seguinte frase: eu cuido de todo mundo menos de mim. É bem É isso, bem né? recorrente essa frase. Eu mesma recebi uma professora, isso já faz um tempo, ela passou comigo alguns anos com um diagnóstico de burnout, professora de escola pública, que ela travou, simplesmente ela era professora, depois coordenadora, foi diretora também, e quando ela me procurou, ela estava como professora e ela não conseguia mais entrar em sala de aula, tamanho o estresse que ela já se encontrava. E aí ela realmente teve, né, que dar essa parada, fez esse reconhecimento no momento que eu diria que tinha até passado um pouco já, assim, né, de alguns sintomas, mas a importância, né, que ela se deu, permitiu fazer esse processo de terapia, se olhar, procurar recursos e estratégias, né, de como que eu vou fazer agora para transformar e sair desse lugar, né, desse diagnóstico de burnout. Mas o primeiro passo é esse mesmo, de você procurar identificar, né, o que realmente está acontecendo no meu corpo, dar esse espaço, né, para que você tenha mesmo esses recursos, e aí nós trabalhamos algumas técnicas corporais de relaxamento. Ela precisou inclusive de medicação na época. A gente tem que estar aberto a isso também, né? Sim. Que a gente procura uma terapia e de repente alguém fala, ai, mas eu só queria a terapia psicológica, eu não queria ir para um E remédio. às Mas a vezes, medicação, muitas vezes, é ela que vai dar ali a no estabilidade, né? momento, inclusive nós como, né, psicólogos profissionais, nós somos obrigados a fazer esse encaminhamento, que aí é para um neurologista Ou ou seja, tem um limite, né? psiquiatra. O psicólogo tem um limite ali para Sim. atender a questão da saúde mental. Sim, e aí a medicação ela vai trabalhar em conjunto com o processo de terapia, inclusive para a pessoa conseguir fazer o quê? Aquela elaboração necessária, em decorrência daquele material que ela está ali processando durante a terapia, né. Então assim, é fundamental esse acompanhamento, a medicação, para que ela tenha esse respaldo e esse apoio. E com a terapia, em muitos momentos, depois ela vai deixando, ela vai descobrindo esses recursos, muitas Existe um vezes. tempo, Simone, geralmente quando eu estou numa situação, uma crise de ansiedade, entre tantos e tantos meses, É eu posso ter muito uma resposta é, ou varia muito de um para o varia outro? muito, a gente não tem Não é como como uma questão, digamos, um laudo médico, né? Eu para tal doença, eu tomo esse tal coisa, protocolo que minimiza. O emocional pode e a alimentar. dosagem difere muito, né, a medicação que vai fazer efeito para você, às vezes não vai fazer efeito para mim. E a mesma coisa em relação ao tempo. Então, só com esse acompanhamento mesmo profissional de perto que é possível a gente ter esse resultado e esse tratamento adequado. Existe o medo de se falar no trabalho, eu não estou bem, e depois de não haver uma receptividade para o retorno. Eu acho que é um medo que precisa ser encarado, afinal a pessoa trabalhou, estava ali brilhantemente, e de repente algo aconteceu que a desestabilizou. Como é que a pessoa faz? Porque eu acho que ela fica tão fragilizada que Tão aí todos os vulnerável. medos vêm, né? Eu não vou ser mais aceita, eu não vou ser mais brilhante, eu não vou conseguir mais dar aula. O que você costuma dizer para quem chega assim, sabe, naquela exaustão? Eu acho que não dá mais para eu fazer nada, porque é mais ou menos isso, né? Sim. Eu já convivi com uma situação e eu dizia para a pessoa,
Imagina, né? Eu tentando ajudar, nem sei se ajudei. Eu falei, não, você vai chegar na frente do espelho, você vai enxergar o que eu vou falar de você. Lembra quantos alunos você fez isso? E tentei relembrar umas coisas, né? Sim, Mas é isso é um dos. complexo. Não, e está certíssimo. Isso é um dos recursos que é o quê? A autovalidação, que é importantíssimo para que você se conecte com o seu alto valor, porque nesse momento a pessoa se sente assim tão vulnerável, tão fragilizada, que ela nem se lembra mais, né, de todo o valor, de todo o trabalho, inclusive muitas vezes de quem ela é, né? Existem as crises aí de identidade também. Ela chega a Ela pensar que ela não chega, vai retomar, né? O que ela sim, fica, faz no trabalho, o que ela já sim, fez. fica perdida e acha que não vai ter essa capacidade. Aí entra o quê? As crenças limitantes de capacidade, de merecimento também, que eu não mereço. Como assim, né? Eu tô doente, eu vou merecer voltar para o meu cargo, ou ter algo em relação a uma promoção, não é? Então, é a importância de você ter esse reconhecimento dessas crenças, inclusive, para você transformá-las em crenças produtivas e não limitantes. Nesse caso, quem é chefia, né? Digamos, já que eu falei de uma escola, né? Uma coordenação escolar, uma gestão, precisa saber conduzir bem isso, né? Dá esse espaço, né? Até Do falar, que né? Olha, você é tão boa, você é tão brilhante. Neste momento eu sei que é uma fase que você não está bem, porque às vezes dá a impressão que a pessoa facilmente ela é conduzida para um profissional externo, sim, como se fosse, eu coloco alguém aqui, enquanto isso você se cuida. Depois sim, você volta, mas eu acho que falta um pouco mais assim de vínculo, o acolhimento. acolhimento na hora de receber e de falar até para a pessoa, deixar claramente, olha, eu te quero de volta. Sim, e é como se o profissional, o educador, não pudesse ficar doente, não pudesse, né, entrar em crises. Há essa cobrança também, não Sim, é? muita cobrança e Pessoal, né? Eu sim. não poderia ter Como passado por isso. assim? Como eu cheguei Como nisso? assim, né? Inclusive o que que gera? Culpa. Uma culpa muito grande, não é? Em relação a você nem poder estar naquele lugar de precisar ajuda. E está tudo bem, porque somos seres humanos, Uhum. né? Então é muito importante, como você falou, em termos de gestão, esse acolhimento e a escuta sensível, né? Que é um conceito que nós trabalhamos enquanto educadores e psicólogos, e é muito necessário que ela escuta com acolhimento, mas sem julgamento. Isso é tão sério porque nós estamos no momento, né, da inteligência artificial em que muita gente teve que se adaptar à tecnologia, muita gente que dá aula há muito tempo, ou muita gente que não dá aula há tanto tempo e não tinha pegado ainda o ritmo da sala de aula e tem que agora trazer a tecnologia e tem um momento que a pessoa fica com receio de não dar conta. Então ela quer ser brilhante naquilo que ela fez, que é na sua docência, ela não quer deixar de atender alguns requisitos que são ali considerados, e isso também, essa cobrança excessiva dela mesma, porque pode ser que nem seja uma gestão Sim, escolar que cobre, a sim, gente começa também em alguns momentos a se cobrar muito. Como é que a gente pode dar essa equilibrada? Porque agora é IA, daqui a pouco vai ser AI, depois vai ser EO, nós vamos ter muitas exatamente. questões, né? Então, a gente também trabalhar a questão da inteligência emocional, levar isso, né, para o nosso conhecimento e o que são, né, algumas características e parâmetros da inteligência emocional. Seria você ter a autoconsciência dos seus sentimentos, das suas habilidades, das suas vulnerabilidades também, de você ter a autogestão emocional a partir do momento, né, que eu reconheço o sentimento, o que eu faço com isso, como que eu vou expressar isso no meu dia a dia, por meio do meu corpo, eu vou fazer um exercício, eu preciso de uma pausa no meu dia a dia,
Sim, existe a autocobrança que nem isso, né, a gente se permite. Você parece que é uma máquina e se cobra como se fosse essa máquina. Ou às vezes a gente começa a achar que a gente precisa dar conta como uma máquina, né? Até a gente tem ouvido uma expressão que é o tecnoestresse, né? Esse tecnoestresse eu fico pensando, meu Deus, a gente começa mesmo a pensar, porque se a gente considerar, vou voltar de novo ao professor, né? Porque como nós temos muito da educação presente, o professor ele fica numa sala de aula com 30, 35, eu conheço alguns que ficam com 45. Nossa, Durante esse tempo todo, ele está gerenciando algumas aparelhagens, né? Pelo menos na sala de aula. Só que ele tem muitas individualidades, ele tem uma sala totalmente heterogênea, mesmo que todos tenham a mesma idade. sim. Ele vai ter ali alunos com diagnósticos e diversificados, porque a gente observa, começa um ano com 3 alunos numa sala, no final do ano já tem 6, 7, porque os diagnósticos vão chegando. Uhum. E ele tem que dar conta de passar muitas vezes, além do seu conteúdo, ele usar a tecnologia prestando contas aos pais, à família, e ele não consegue dizer não, ou não consegue dizer às vezes para o seu coordenador, olha, eu não desenvolvo tão bem ainda essa tecnologia. Então eu penso que também saber, conseguir verbalizar, está sendo muito para mim. Como é que eu posso? Tem alguém que possa me ajudar a elucidar algumas dúvidas? E para isso, que veio muito rápido tudo exato, isso, né? muito acelerado, e exatamente isso, né, da gente ter essa autoconsciência, de saber o limite, né, até onde. O autocuidado, ele encaixa perfeitamente nisso. Que você está cuidando de 30, 40, 45, e como que seu você, autocuidado não, né? exatamente, como que você fica, né, se você não tem essas pausas, esse olhar sensível para você, a sua própria escuta sensível. Então, uma metáfora que eu gosto muito é aquela do avião, né, Sueli? Uhum. Que a gente sempre ouve e não faz, não é assim? Que você sabe, eu sei, né? Que é colocar o quê? Primeiro a máscara em mim, nós, né? Uhum. para depois ajudar No o outro. outro. Inclusive para ter o oxigênio, né? Para você sobreviver, para você viver. Poder cuidar do outro. E não ao contrário. E o que a gente faz, e o que a gente aprende muitas vezes, exatamente ao contrário, né? Você coloca, não, vamos ajudar, e você não está nem respirando quando você nem vê pensa, já está socorrendo o outro, quê? né? Aí você fala uma coisa super importante, que é entrar no automatismo, né, das ações. Então, eu só vou conseguir sair desse automatismo me percebendo, me presentificando. Então, assim, como elemento-chave, a gente fazer no dia a dia pequenos exercícios de presentificação. Como assim? Eu vou lavar uma louça, eu vou lavar aquela louça. A minha cabeça, ela vai me levar para outro lugar, mas você volta. Ai, como que tá essa temperatura dessa água, esse sabão? Então, assim, a mesma coisa no seu banho, né? Você tá lá tomando banho, a cabeça tá onde, né? A cabeça está a 1000 por hora, então em quantos momentos, né, a gente não está ali com a cabeça no mesmo lugar, com o corpo ali naquela coerência, não, né, e você acaba se perdendo de você E mantém mesmo. uma tensão, né, que seria momentos até, alguém outro dia falou assim, ai, quando eu chego em casa e eu cozinho, eu relaxo. Alguém falou, nossa, mas Como você chega assim? 9h30, 10 horas? Então, é o meu modo de relaxar, que é um pouco isso, né? Eu posso chegar muito cansada e falar, ai, não quero ver nada, ou posso pensar, se eu for mexer em outra coisa, isso pode me trazer um bem-estar. E pode mesmo, por quê? Porque você está dando vazão para a sensação, para o corpo, e não para a cabeça que já está ali esgotada, porque você está sentindo o alimento, né? Você está cheirando aquele ingrediente. Eu também faço isso, eu gosto. Falo, As pessoas se sentem às vezes culpadas porque estão descansando, porque estão fazendo algo que parece comum. Sim, como se não pudesse ter um ócio, né? Que a gente até fala que é necessário, mas não se permite, não sabe nem relaxar. E então, a gente poderia fazer alguma coisa, Simone, assim, eu vou anotar coisas que eu possa fazer todos os dias, meio
me forçando um pouco a sair da minha rotina? Sim, eu acho Não. que você pode colocar ali para você ações de autocuidado, né? Então, eu posso incluir essas pausas, uma pausa ou duas pausas de manhã. Em que momento? Ah, eu vou fazer meu exercício físico quantas vezes por semana? A minha alimentação interfere muito também, né? No meu humor, no meu dia a dia, no meu funcionamento, lógico, como um todo. Uhum. Como está esse olhar, esse cuidado para aquilo que eu ingiro, não é, de alimento, porque muitas vezes você está tão atropelado, você nem lembra de comer, ou você não pega, ou não planeja um alimento saudável, não é, no Uhum. seu dia a dia. E isso acaba sendo uma bola de neve, né, trazendo vários problemas aí de saúde, colesterol e por aí vai, não é? Pode impactar, né? Então, você colocar essa agenda para você é fundamental, como outra agenda qualquer, Uhum. porque eu não posso, né, me dar esse direito, inclusive nessa hora ou em qualquer hora, não vou fazer nada. Qual é o problema? Não Uhum. é? Porque aí sim a criatividade vai se manifestar, porque se eu não dou espaço para esse novo, a criatividade também fica Imagino. bloqueada. E acho que é preciso, assim, uma constância, né, eu tenho que forçar a No cumprir aquilo começo ali, não é, até que eu pegue um ritmo, no digamos assim. começo sim, né, tem alguns estudos até que eles falam que para você tornar um hábito, realmente recorrente, 21 dias daquela prática, então sim, a disciplina é importante, mas a disciplina agora usada a seu favor, usada para o seu bem-estar, né, pra sua saúde e não só para os seus afazeres ou para o outro. É, e se a gente pensa também, você falou algo que me fez lembrar que um professor, ele leva muito serviço para casa, né. Às vezes a pessoa fala: "Ah, ele trabalha 4 horas e meia", ou então se ele é um especialista, né, "Ah, ele tem algumas aulas, depois ele está livre", mas essa não é uma realidade, Não né. é. Ele tem que preparar a sua aula, ele pesquisa para isso, depois ele tem que continuar abastecendo com os conteúdos, aí ele prepara a prova, depois ele corrige a prova, ele faz relatórios, ele já está preparando um novo conteúdo, e às vezes isso também vai trazendo para a pessoa um certo momento meio complexo no final do ano, que eu Sim, sinto que você tem tanta coisa para prestar conta, são tantas pequenas sim, datas, e nessas horas também, né, Simone, eu acho que você falou muito da gente escolher algum exercício físico, alguma distração, a alimentação que a gente possa olhar, porque a gente come mal, você sim. come o lanche rápido para poder E a fazer suas pergunta, coisas. né, que a gente tem que se fazer, além dessa nutrição do alimento, o que nutre a minha alma, né? Como que eu me sinto nutrido? Às vezes é você ouvir uma música, às vezes é você dançar, às vezes é você desenhar, não é? Ver um filme. O que me nutre? E você está respeitando isso, não é? Então, é algo que eu sempre coloco, né, para os pacientes ou nos trabalhos de formação, para que você tenha esse olhar e dê vazão, né, a esses caminhos mesmo, Hum. para você Você se tá falou da abastecer. espiritualidade, né, se a gente também só olhar a academia, só olhar um filme, só olhar uma música e não, né, daí vem esse autoconhecimento, se a gente também não enxergar aquilo, né, que ninguém vê, que a gente não vê, mas que é o que nos move na essência, que é tudo Sim, aquilo que é nosso, que é interno, que é maior, acho sim, que também é uma perda que muitos fazem por desconhecer esse viés, né. A espiritualidade, ela preenche também sim, muitos dos vazios que comumente sim, chegam a todos, porque às vezes a pessoa fala assim: "Eu não estou bem, eu estou com burnout, nossa, eu fico olhando, você está plena". Quem disse, né, que a gente está sim, pleno, sim. né? Porque você não dá vazão exatamente para aquilo que a sua essência está ali pedindo e você só vai sendo um tarefeiro, fazendo o que o ego manda, né. O Jung, que eu gosto muito, né, da Uhum, teoria dele, ele vai falar isso pra gente, que existe o ego, que é o organizador do nosso psiquismo, uhum, que é importantíssimo, mas tem o self, que é essa essência que vai
além, né, do ego, aquilo que realmente faz sentido para mim, quem eu sou. E quando você tem estresse ou burnout, geralmente você está desconectado dessa sua essência. Você está se deixando de lado. O que você deixou ali na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, que era importante para você, mas que você não faz mais, não dá mais esse espaço. Então, muitas vezes eu percebo que além, né, desse cenário todo que a gente está aqui comentando, desse contexto de várias exigências, tem esse lugar interno, esse vazio interno. A lacuna ficou ali, né? Sim. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou num momento complexo, eu estou reagindo muito mal a certas situações que antes eu reagia bem. Esse é um ponto de alerta também, né? Quando a gente começa a ficar bastante intolerante, por isso que a questão do autoconhecimento, da percepção de como nós somos e como nós estamos nesse momento, eu acho que é algo que você fala para mim que me chama muita atenção. Porque se eu não notar logo que eu estou deixando de ser ou de fazer coisas que antes eu julgava que era melhor, eram importantes, alguma coisa tem, né? Sim, e como você disse, né, quais são os sinais que eu posso ali perceber que eu não estou bem? A irritabilidade, falta de tolerância, aquele vazio, vontade de não fazer nada, quase beirando ali um estado depressivo. Então são sinais, são alertas para que, opa, a gente pare antes até de ter o próprio transtorno. Qual o ponto mais complexo do burnout que você acha? Em que estágio, assim? Quando que a pessoa, se ela não perceber, ela pode chegar e depois é muito difícil voltar? Essa fadiga mesmo, né, crônica, uma exaustão de tudo. Chega, como eu falei daquele caso, né, que bloqueou, que teve crises emocionais que a pessoa já não dava conta, inclusive no ambiente de trabalho, não é? Aí não percebendo, né, esse limite, esse lugar emocional dela, realmente aí fica muito complicado para depois, sim, a gente vai reverter, mas demora um pouco mais ali o processo da pessoa de reverter, né, esse transtorno. E aí eu queria também comentar, né, que falando um pouco da questão do Jung, ele vem falar para a gente do processo de individuação dessa importância, que é exatamente o autoconhecimento e você olhar assim para primeiro para suas personas, para suas máscaras. Acho que talvez parar um pouco de se comparar com o outro, que isso e de também eu acho que nos deixa um pouco enfraquecidos, né? Sim. Nossa, olha o limite da Simone, ela consegue ficar com a turma, depois ela faz... Ainda mais na internet, né? O Instagram, as mídias que você hoje em dia, se você não se perceber, você acaba entrando nessa frequência de comparação e achando que você é a melhor? Não. Então, assim... Sempre o contrário, né? Lembrar que cada um é cada um, a gente não deveria nem estar se comparando, não é assim? Porque se a gente fala tanto numa sala de aula, não compara um com o outro, e a gente esquece, a gente se perde, né? E você dá aquele comando para o seu ego, né, parar com aquilo, que aí é essa questão, né, do autoconhecimento, de eu usar outros recursos, que é a minha autovalorização, essa autopercepção, para que eu identifique, né, ali as minhas capacidades e não fique achando que a do outro é sempre melhor, não é? E tem um momento também, né, que tem aquela chamada síndrome do super-herói, né? Que eu acho que talvez seja ela que dispare depois a gente ladeira abaixo. Porque você começa a querer fazer tudo, né? Nossa, sim. Eu vou, e sem esse ritmo, né? Sem o passo ideal. Né, com a perfeição dos superpoderes. Cobrando o tempo todo de nós mesmos. Super-herói, não é? Você não dá essa vazão nem para suas vulnerabilidades, a sua fragilidade no dia a dia, muito menos para suas necessidades dessa pausa, não é? Porque quando a gente também se acha super-herói, a gente também está causando na saúde mental
a gente está trazendo um problema ali, porque como é que a gente vai sustentar, já que a gente não é, né? É insustentável. Não tem como, né? É E vai ter um momento que a gente se insustentável. choca com isso, Sim, né? que aí você destrói a sua autoestima, não é? Porque você vai entrar em contato com a realidade, você vai perceber que você não é Esse um perceber, super-herói, né? Você entra nesse processo que às vezes é de autossabotagem, autodestrutivo, né? Aliás, autossabotagem é um tema que eu adoro trabalhar, aham, que eu escrevi até um capítulo aqui nesse livro, ó. Histórias que transformam, que eu até indico, que é bem interessante. E aqui eu conto um pouco desse meu processo, assim, de descobertas, né, de transformação também dessas questões de autossabotagem. Em muitos casos, esse processo de autossabotagem é inconsciente, né? Eu não percebo muitas vezes que eu tô me sabotando em algumas áreas da vida, me prejudicando, por uhum. exemplo. Eu deveria me alimentar bem, me alimento mal. Eu deveria estar num outro relacionamento, estou num relacionamento tóxico. E várias áreas, né, que a gente às vezes entra com esse processo autodestrutivo. E a saúde mental, ela vai acumulando tudo isso, né? Quando é que ela dá, assim, um pico? Quando a gente junta muita coisa ou quando a gente talvez esteja muito cansado e talvez em outra época do ano, mais descansado, a gente não chegaria? Tem isso também? Tem esse acúmulo, não é, que leva a essa fadiga, leva a esse estresse, quando você não tem essa percepção desses momentos de vazão, de expressão do eu, não é? Como a gente estava falando, da sua essência. Então, aí é que explode em crises, às vezes. Outro dia eu estava atendendo uma paciente e ela teve até uma crise de despersonalização, que é uma dissociação, Poxa. em função de pressão que ela estava mesmo se colocando, autocobrança, né? Então, assim, às vezes entra nesse momento até de crise, de dissociação mesmo. E você acredita que também algo que impacta na saúde mental de um professor possa ser o medo que hoje ele tem de questões na escola, a segurança, o que possa acontecer, de vez em quando vem uma notícia, às Sim, vezes até são outros países, mas algumas pessoas vão assimilando isso para uma realidade. sim. Como é o que E que você diria? se É, identificando com uhum, esses medos, né, se é, abalando, porque hoje existe realmente mais situações nesse sentido, do professor se sentir ameaçado uhum, na classe, fora da classe, então uhum. existe Porque já mesmo, tem um caminho da escola que ele já sabe que ele pode ter o perigo, né. sim, Tá da na casa dele, ele tem a segurança. preocupação. Agora quando ele pensa que um aluno possa ser alguém que vá trazer-lhe algum tipo de violência, a gente também acho que é um bom momento da gente observar se eu estou aumentando isso, eu estou numa proporção Se isso que é meu, se é, eu estou fazendo é. alguma Ou eu só estou ali transferência, nos cuidados naturais, né, eu sim, fico sempre atento, eu acho que existe sim. essa atenção necessária. Mas, queria que você falasse um pouquinho pra gente isso. Em que momento que a gente deve falar: "Espera um pouquinho, acho que eu tô indo longe demais nisso, né, nesse Sim, medo, acho que nessa é nesse neura". momento de você reconhecer até onde vai, né, o seu limite do eu e do outro, fazer essa identificação e aí pedir ajuda, porque pedir apoio mesmo, né, da escola, porque essa situação ela pode extrapolar ali muitas vezes o que o professor pode fazer, não é? Então Uhum. vira até um problema ali da escola, de gestão, mas no primeiro momento você fazer esse reconhecimento daquilo que é seu, daquilo que não, e usando a empatia, não é? Se eu perceber que eu estou indo além do que seria comum eu me preocupar, essa Um já é uma luz que indício. já Tem que acender, acendeu, né. acender ali, né? Se eu estou levando esse aluno no meu mental o tempo todo, saio da escola,
né? E aí em casa eu tenho ele ali no meu Uhum, pensamento e o pior, né? Não consigo ter uma solução, né? Eu fico com uhum, ele ali ocupando mesmo o meu uhum, pensamento e aquilo vai me estressando uhum. e vai sobrepondo e sobrecarregando a minha saúde mental. E nessas questões, qual geralmente é o indício, eh, qual dos sintomas? O da crise da ansiedade, a tristeza mais profunda, que já pode ser uma beirinha de depressão? Como é que a gente pode falar que, nossa, eu posso me encaminhar para um Sim, burnout? Como é que isso pode ser visto? Como é que você explicaria para a tem, gente tem, um um- pouquinho de cada? O que a tem gente aí sente? Até para a sente gente às vezes identificar, né? uma taquicardia, Há um disparar? uma agitação motora, às vezes você tem realmente um sintoma no Isso já é intestino, motivo para eu ir alerta. ver alguma coisa. Porque Sim, não é um susto que eu levo, que eu, nossa, assustei agora, fiquei. Não. Eu, de repente, eu estou e ali aquela no momento e vem. ansiedade, e Essa a ansiedade chega. ansiedade que não é assim uma situação, mas ela pode se Ela é tornar recorrente, tá? crônica no seu dia a dia. E E tem aí, gatilhos. sim, aí você pode perceber, é aquele aluno que eu sinto até aquela ameaça, né? Aquela situação em casa que eu não dou conta. Então você vai perceber esses gatilhos o quê? A partir desse olhar e do autoconhecimento que a gente está aqui falando, não é? Porque Uhum, se você não tiver esse distanciamento para você olhar, você entra no automatismo, uhum. nessas somatizações e nos sintomas e vai se afundando, não é? Se a gente se a gente não se mapeou, se eu não sei quem eu sou, como eu reajo, talvez eu não perceba que eu esteja reagindo diferente Nem ou reagindo perceba. mal, né? Ah, e por falar em reagir, ainda bem que você tocou nesse tema, né? Que é bem legal da gente perceber quando eu respondo, quando eu ajo ou quando eu reajo. Então, mais uma hora que você tem que ter essa consciência, essa paradinha, para que você simplesmente não tenha algo ali automático na sua reação. Isso pode Hum. acontecer muito em sala de aula. Se eu não tiver esse olhar, essa consciência, eu estou o tempo todo reagindo e não dando a melhor Hum. conduta ou a melhor comunicação para aquelas situações. Você vê, e é uma responsabilidade, né? Porque pode ser que, por não estarmos bem, a gente não lide bem com uma situação simples, né? De uma criança, de um adolescente, principalmente o adolescente, que ele vem sempre mais desafiador, né? Sim, Ele sempre se sim. coloca um pouco mais numa E frontalidade. você não trabalha, às vezes, suas questões que você, assim, deixou, né, de lado enquanto criança, a sua criança Uhum. interior, e o seu adolescente também, onde que ele fica nisso Até tudo, para poder dar um desconto ao que está acontecendo ali, né? né? Eu Então também fui assim, eu poderia ser ele agora. exatamente, que é a empatia. Agora, quando eu tô ali, né, projetando ou misturado já com o outro, aí vem isso que eu falei, essa conduta reativa, né? Então, aí eu não tô tendo esse papel de maturidade na minha comunicação. É aquela coisa assim, quando eu falo, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? A gente fala muito nas escolas da LBV, nessa pedagogia do educador Paiva Neto, né, que a gente tem que procurar estar sempre se abastecendo, porque você tem uma opção de olhares esperando a sua reação, o seu comando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a sua aula às vezes é muito agradável porque você está bem. E não é porque eles não estão bem, que a aula não é boa. Eu noto muito isso. Às vezes varia o humor do professor. Sim, Se sim. ele já chega com aquele humor dele que não é E às vezes bom, até o aluno percebe, né? eles Opa, percebem e eles essa são carinha. impactados e É. também entram naquela onda, né? Se ele não tá bem, eu também não vou tomar cuidado com o que Então, eu mais falo e uma tal. vez, né, de você se perceber como você está, como você vai chegar na sala de aula, né, o que você pode fazer para chegar
pelo menos um pouco mais centrado, né? Nem aquela questão, né? Ai, nossa, então eu não sou humano, cadê as minhas emoções? Não, a gente está acolhendo, né? Ninguém está dizendo para negar as emoções, a gente está acolhendo, mas o que eu vou fazer com elas, que é o que importa e é o que a gente vai desenvolver na nossa inteligência emocional, caminhos saudáveis para as nossas emoções, tanto para mim como para o outro, não é? Então, assim, nossa, né? Fui fechado no meio do trânsito, cheguei ali já super irritado. Então, eu vou entrar irritado naquela sala de aula? Eu vou fazer isso? Se você não se perceber, você vai? Vai. Você vai? E você vai descontar na primeira situação ali que você ouvir e não pôde falar até para quem te fechou. É o outro que vai ouvir, né? Não é? E quem pode nos ajudar assim? Porque se eu estou bem afinada no autoconhecimento, na minha espiritualidade, né? Independentemente da minha tradição Sim, religiosa. e é importante até que a gente tenha algum local, né? Para a gente ter ali essa conexão, Sim. para fazer os exercícios, né? Para você nutrir, né, essa sua Até para lembrar desse lado, né? Eu falo que é uma coisa assim, eu todo sábado eu tenho aquele horário, pelo menos para pensar ali e abastecer para outra semana, né? Isso. Quando eu não estou com o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade tão afinadas, quais são as pessoas que podem nos ajudar? Porque eu sempre penso assim, a gente vê alguém e você tem que ter uma certa liberdade para falar para a pessoa, tô achando que você tá um pouco diferente, tô achando que você tá um pouco triste. Não é para todo mundo que a gente fala e a gente observa, mas a gente não tem. Quem pode dar esse toque pra gente? Ou em quem a gente pode dar? Como é que é? Porque é possível também que a gente ajude alguém a perceber que está dentro de uma situação que a pessoa ainda não notou, né? Sim. É delicado, eu sei que é delicado. É muito sensível, né? Mas quando você já tem ali uma relação de um pouco mais de intimidade, né, com a outra pessoa, é mais fácil. Quando você não tem, você pode arriscar, tentar ver se a pessoa, né, ela quer ouvir, porque muitas vezes você quer falar, mas o outro quer ouvir. Então, também é muito sensível, né? Mas também da gente não se omitir o tempo todo, né? De você também dar essa dica ou essa possibilidade para o outro de transformação, porque às vezes realmente ele não está se vendo. Mas como você vai comunicar isso que é a chave. De preferência que seja alguém que tenha uma ligação, uma né? Afinidade. Uma afinidade para ter essa intimidade até, né? Sim. Aí eu já vou aproveitar agora, nós já temos uma intimidade com a Simone e a gente vai pedir, Simone, fala pra gente, o que a gente pode fazer? Dá aí alguma dica para um relaxamento do corpo, porque tem isso também, eu fico sempre assim, eu tenho um respeito enorme para quem pega uma sala de aula toda. Chegou a hora do intervalo, lá foram os meninos para o recreio. Isso. O que eu posso fazer ali, na sala, naquela cadeira, porque eu não tenho mais recurso do que isso. O que você, assim, costuma sugerir? Primeiro, você até pode fechar os olhos para entrar no seu mundo. Vamos fazer junto com a Simone, vai, gente. Fechar os olhos, entrar no seu mundo interno, respirar 3 vezes, inspira e expira. E vai perguntando para o seu corpo o que ele precisa neste momento. O meu, por exemplo, ele está precisando aqui se movimentar. Né? Então, é uma primeira escuta muito básica para você trazer o seu corpo de volta, que muitas vezes você já estava torta, você nem observou como você estava sentada. Então, o fato de você dar essa paradinha, né, e fazer essa escuta e dar esse movimento para o corpo já muda o quê? A sua frequência energética e o seu humor na hora. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa, até vou me distanciar aqui um pouquinho. Fala que a gente faz junto. Que eu gosto bastante é de você relaxar e fazer assim, ó. Você está sentado, né, na sua cadeira ali. Você ajustou ali a sua postura e você vai fazer uma inspiração e você vai soltar o corpo e fazer um barulho
e você vai fazer um barulho ali quando você soltar o corpo. Então, você inspira e você vai fazer este movimento aqui, ó. E soltar, soltar, soltar. Inclusive, vou levantar devagarzinho, vocês também, para não dar tontura, tá? Você pode fazer isso. Então, foi uma inspiração. Uma inspiração. Baixei. E faz o barulho. Barulhão. Isso, devagarzinho, levanta devagar para não dar tontura. Isso é importante. Sim, e mas aí... solta aqui, né? A gente sente Nossa, alivia ali. Quantas vezes, Simone? Uma, 2 vezes, tá? Normalmente 2 vezes. E você também pode fazer, você sentado onde você tá, simplesmente umas batidinhas assim no corpo. Para quê? Para você dar esse Bate espaço também em casa. e sentir, olha só, vai até ali as pernas. Até as pernas, os pés. Você se incluir e se presentificar nas suas sensações e no seu corpo. Por quê? Porque a gente está o tempo todo no mental, no pensamento. E a gente se tornou um hiperativo mental. Muitas vezes a gente, né, tem o diagnóstico de hiperatividade, mas e o oculto? E a hiperatividade mental, onde fica? Não é? Hoje se fala tanto no TDAH, muitos adultos, né, trazendo esse diagnóstico. Sim. O que você diria? Porque às vezes as pessoas elas ficam um pouco presas a um diagnóstico. Então, o que você falaria? Diagnóstico é bom para a gente tratar. Para saber o que fazer, né? Tratar, mas não banalizar, não é? Então, assim, é importante até para a gente saber se a pessoa tem mesmo transtorno ou se são só comportamentos de mais estimulação, hiperativos em relação à internet, não é? Às vezes não é o próprio transtorno, então você tem que fazer o diagnóstico correto, inclusive para saber se a pessoa precisa ou não de medicação, que é outra coisa, infelizmente, que ficou muito banalizado. Mas é importante a consciência do diagnóstico, mas mais ainda o que você vai fazer com ele. Por exemplo, há pessoas que falam muito rápido, eu mesma, e a gente tem assim uma agitação, né? A gente precisa, eu conheço uma pessoa que ela deixa uns bilhetinhos na mesa assim, desacelera, para de falar rápido, tem um pouco mais de tranquilidade. São dicas? Sim. Tome um copo de água. São estratégias. Para a gente pegar aquele que você falou, aqueles 21 dias para eu poder respirar São um pouco melhor. São estratégias de ver o que funciona para você. Para aquela pessoa, o bilhetinho pode ser ok. Para as outras, pode ser muito irritante. Não é? Eu não vou fazer bilhetinho. Tem gente que põe alarme ali no celular, por exemplo, para tomar água. Que nem água a gente lembra muitas vezes de se hidratar, não é? Acho tão interessante isso, porque há uma composição... Vou falar em tomar um golinho. Isso. E há uma composição para todos nós que ela nos mostra como seres integrais, né? Então, se a gente abandona também um viés desses, um lado desse vai fazer falta. E vai adoecer e vai ter algum tipo de sintoma. Né? E daí que hoje a gente fala, né, dessa importância da integração em todos os sentidos, em todas as dimensões, para que você tenha esse olhar como um todo para você. Inclusive, assim, a gente não falou aqui, mas da função da intuição, que está muito relacionada às questões da espiritualidade. Então, se você não tem essa parada sua, esse silenciar no seu dia a dia, onde vai estar a sua intuição? Porque ela está ali, né? Provavelmente vai estar querendo ser ouvida, mas está adormecida. Olha, é tão legal você falar isso, porque no método da LBV, que é uma MAPRE-LBV, a palavra intuição ela aparece, porque ele é MAPRE, método de aprendizagem por pesquisa racional, ok? Estamos desenvolvendo ali o cérebro, né? Estamos motivando. Então, é pesquisa racional, emocional e intuitiva. Olha só. Então, a gente fala para o professor que ele fez um planejamento.
ele estruturou, são 6 etapas, que aliás você foi falando, eu fiquei pensando, como é bom também quando o professor, o tempo todo, a sala participa da Sim. aula dele. Porque pode ser também que ele se sinta excessivamente dominante ali numa sala, com muita responsabilidade de dar conta de tudo, e se ele começa a trazer o aluno para participar, essa troca vai abastecê-lo e vai tornar a aula até mais leve, mais agradável, né? Então, digamos que o professor fez ali uma pré dele que tem 6 etapas. Em determinado momento, na hora de aplicar, às vezes ele é um especialista, ele dá aula em várias salas. Ele tem o mesmo planejamento, mas é a intuição dele que vai conduzi-lo para adequar aquele planejamento em cada sala. Porque são perfis diferentes, talvez você entre e tenha acabado de acontecer uma situação, e aí você até trazer todo mundo para que a sua aula aconteça, a sua intuição realmente, ela precisa ser considerada, né? É algo que para nós, na pedagogia da LBV, nas palavras do educador Paiva Neto, é a nossa carta na manga. Exatamente. É a intuição. Você pode estar com um plano de aula que ele ainda não está tão completo, mas se a sua intuição está bem presente, você vai costurando e você vai enriquecendo aquele momento. Exatamente. E na tipologia, né, de personalidade do Jung, ele vem nos alertar, né? Ele vem falar das 4 funções. E quais são? O pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Nós temos sempre algum mais dominante, outro auxiliar, mas com o autoconhecimento você vai descobrindo formas de desenvolver as que são mais fraquinhas em você, não é? Então, assim, o que eu estou precisando agora? Será que é mais ouvir o meu corpo? Será que é dar esse espaço para intuição? Fazer uma meditação, por exemplo, não precisa ser algo muito complexo, né? Como a gente fez aqui agora, né? Uma paradinha. Deixa eu ensinar mais uma coisinha de respiração que eu lembrei agora. Sim. Quando a gente está muito ansioso, geralmente você respira onde? Geralmente é aqui no peito, não é? Fica assim. Meio ofegante, né? Não é? Essa respiração curta e no peito. Então, tem uma respiração que eu acho ela essencial e básica, que é o quê? Você colocar... deixa eu fazer do começo, é assim. Você fecha os olhos novamente... Aí você percebe por onde você está respirando mais nesse momento. Se é no peito, se é no abdômen, nas laterais aqui na costela. Então você faz essa percepção sem julgamento. Inspira. Expira. E aí você vai agora colocar as suas mãos no abdômen. E você provoca aqui uma inspiração no abdômen, como se você estivesse inflando mesmo um balão aqui no abdômen. Então, você inspira, segura o ar por 3 contagens. 1, 2, 3. Solta na expiração pela boca. Até você não sentir mais o ar no abdômen, e você pode fazer isso umas 3 vezes. Então, novamente, você inspira aqui no abdômen, inflando, levando o ar aqui para essa região, segura. E aí você expira, soltando todo o ar. Se você fizer isso umas 2 vezes antes de entrar numa sala de aula, eu garanto que já você... dá diferença. E na hora do intervalo dá para fazer de novo. Na hora do intervalo, quando chegar em casa, porque o que você está fazendo? Exatamente saindo desse lugar da agitação, da ansiedade e ganhar essa tranquilidade a partir dessa consciência da respiração. Então, teu cérebro ele vai perceber um novo ritmo. É essa mensagem que você está passando para você. A gente vai orquestrando, né, o nosso corpo. E é tão importante porque a gente tem tantos alunos nas nossas
responsabilidades. Nós temos tantas pessoas quando nós trabalhamos com outras coisas, mas como a gente voltou para a sala de aula, né, esse nosso assunto, como é bom a gente saber que a gente tem válvulas de escape. E outra coisa que a gente reafirma novamente, o quanto antes a gente procurar um auxílio profissional externo para nos cuidar é um benefício. Não deixar ir muito longe, porque depois a gente pode ter mais tempo, para reverter isso pode ser um pouco mais complexo. Isso, e procurar ajuda é uma força, não é uma fraqueza. Olha, perfeito. E o professor é tão forte, né? Então, o professor é forte, o professor é necessário, sim, ele é valorizado. Se alguém não valoriza, é essa pessoa que está errada. Exatamente. E a gente precisa, sim, cuidar desse professor, porque ele cuida de muita gente, né? Isso, e levar essa autocompaixão para você é fundamental, né? Esse autoamor, você realmente se valorizar por ser só quem você é, isso já basta. Tá aí. Tivemos então conosco a psicóloga Simone Andrade, mestra e doutora em educação pela PUC São Paulo. Ela tem um atendimento psicológico, ela vai pela linha junguiana. Então, é um trabalho que ela realiza, e na mensagem de hoje, eu acredito que todo professor deve prestar sempre muita atenção, porque é o cuidado com a saúde mental. Então, nós agradecemos a sua atenção, esperamos você no próximo Conecta Educação, na certeza de que a Fênix Educação trará novos assuntos, novos temas que sejam, assim, pertinentes e atuais para a sua vida. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.